Essa semana, meus amados, eu tive assim, a oportunidade de compartilhar da palavra para duas jovens, né? Duas jovens, e eu fui no mercado e, Senhor, a gente tem que estar sempre preparado para pregar realmente a palavra. E eu fui no mercado e eu estava para pagar as contas, e é uma jovenzinha, e eu senti no coração de falar do Senhor para ela. E eu fui perguntar, ela era hispana, fui perguntar, de onde você é? Aí ela falou assim, eu sou de El Salvador. Aí eu já estive em El Salvador, aí abriu as portas ali, eu já comecei a falar da cidade dela e tal. Ela ficou escutando e ficou interessada, né? Um estrangeiro falando, né, da cidade e tal, e ela ficou, e eu perguntei para ela se ela conhecia o Senhor, né? Falei para ela que eu sou pastor, já fui pregar lá. Ela falou assim, eu sou cristã. Eu era muito, eu servia, eu trabalhava na igreja muito lá em El Salvador, mas eu cheguei aqui na América, eu já não tenho mais tempo, eu preciso trabalhar. Uau! Aí começou a chegar a gente, eu falei para ela, eu vou voltar. Ela falou, pode voltar para a gente conversar. Uma jovem, o nome dela, não vou nem falar o nome dela, para não... Não, mas ela é uma jovenzinha. Eu falei, meu Deus do céu, trabalhando de novo. Eu tinha falado até sobre Daniel, que semana passada, e uma jovem. Aí eu fui em outro local e tinha uma outra jovem. Aí eu senti de conversar com ela também, e fui perguntar, né? Essa era até brasileira. Aí ela falou para mim, eu sou cristã, mas eu não tenho tempo para Deus. Uau! Não tenho tempo para Deus. Aí eu falei, minha irmã, você não tem tempo para Deus? Não tem tempo só trabalhando? Ela falou assim, minha mãe me liga e fala comigo sempre a mesma coisa. Eu falei assim, minha irmã, não dá para ficar brincando não, minha irmã. Você está sendo atraída por o tesouro dessa terra, esquecendo que o maior tesouro é lá no céu. Lá no céu. Eu falei assim, eu vou voltar para falar com você. Ela estava trabalhando, vou voltar. Só para ver, gente, quanta gente lá fora, né, se perdendo por causa desse mundo, e nós precisamos de ir lá fora e ser usado por Deus para ajudar essas pessoas, porque de alguma forma foram atraídas. Gente, são milhares de pessoas lá fora pensando da mesma forma, ou vivendo da mesma forma, apaixonados pelas coisas desse mundo, esquecendo e abandonando a Deus. Abandonando. Porque quando você começa a não ter tempo para Deus, você começa a colocar os olhos em outras coisas. Aí você pode ter certeza que o diabo vai te oferecer um montão de coisas. E porque você não está com o coração no Senhor, não tem comunhão com o Senhor, você fica, na verdade, vulnerável. Amém? Fica vulnerável, gente. Aí, só a graça. Mas é bom que o Senhor usa vidas para poder alertar aos que estão lá fora. E você, que está em comunhão com o Senhor, tem esse papel, de sempre, no mercado, estar disponível. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quero falar do teu nome, quero anunciar para alguém. E você pode ter certeza que o Senhor vai começar a usar a sua vida, e você vai ver que vão aparecer pessoas que precisam ouvir do Senhor. São muitas vidas. Amém? Só para compartilhar isso, para mostrar para vocês que tem muita gente precisando ouvir a verdade do Senhor. Amém? Abriram aí? A gente vai falar dessa carta. Eu até coloquei o título, Transformando o inútil em útil. Quando o Senhor colocou no meu coração para falar de Filemão,
primeira coisa que veio, no domingo mesmo, quando eu saí daqui, eu já começo, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale já no próximo domingo? Senhor, o que o Senhor quiser, o que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor falou bem claro assim, você vai falar de Filemão. Aí eu fiquei, já veio logo, a gente aí já vem logo o nosso lado humano, então, Senhor, o Senhor quer falar de perdão. Imaginei logo, eu fui começar a meditar sobre perdão, e foi assim, para a minha vida foi bênção. Mas você vai lendo a carta, você vai meditando a carta, e eu falei, Senhor, mas a gente não tem nem o resultado final, a gente não tem nem certeza aqui nessa carta se realmente Filemão perdoou a Onésimo, né? Mas é possível, eu fui fazer algumas buscas e existem alguns documentos, existem alguns comentários ou partes... Obrigado, filho. Ou alguns escritos aí antigos que dizem que realmente ele foi perdoado, Filemão obedeceu exatamente o pedido de Paulo, e inclusive ele passou a ser pastor ali em Colossos. Mas não está na palavra. Eu falei, Senhor, é isso. E o Senhor falou claramente. Eu vim quarta-feira aqui para instalar a porta. Quem não viu instaladinha a porta aí, uma portinha nova. E eu vim aqui, quarta-feira, estava chovendo muito, né? E os homens vieram para instalar, trouxeram a porta e falaram assim, hoje nós não vamos instalar essa porta, porque está chovendo muito, vou voltar na sexta-feira. Aí eu fiquei aqui, e eu falei assim, já que eu estou aqui, estou fora assim da minha casinha lá, e eu vim aqui, eu falei, vou aproveitar esse tempo, vou ficar aqui falando com o Senhor, para confirmar no Senhor, porque eu estava preparando, sabe que você está preparando a mensagem, você vê que não está, Senhor, eu não sinto que é isso que o Senhor quer falar, o Senhor quer falar de outra coisa, Deus. Fala o que o Senhor quer falar, Deus. E eu escutei claramente o Senhor falar assim para mim, você vai falar assim, olha, eu vou transformar pessoas que estão inúteis em pessoas úteis. Ou pessoas que estão infrutíferas em pessoas frutíferas. Claramente, assim eu falei, Senhor, eu comecei a ler a carta com os olhos de sendo uma pessoa transformada em frutífera, para mim fez todo sentido, porque eu entendi no Espírito que era o Senhor falando ao meu coração e para trazer essa mensagem do Senhor para a igreja. E você vai reparar uma coisa, o nome Onésimo significa útil, proveitoso e aquele que dá fruto. Na verdade, eu creio que todos nós nascemos como Onésimo, como o nome dele mesmo diz, útil. Acho que eu não tenho certeza que o Senhor criou você, criou a todos nós para darmos frutos, para sermos úteis no reino dele. Mas, na verdade, nesse caminho, assim como aconteceu na vida de Onésimo, no nosso caminho, o pecado nos torna o quê? Inúteis. Nos torna o quê? Incapaz de dar frutos. E exatamente, que é exatamente isso. Então, precisa o Senhor entrar em nossas vidas, assim como nós vamos ver que o Senhor vai entrar na vida de Onésimo, e Onésimo que nasceu para ser útil, é transformado em inútil, e o Senhor entra na vida de Onésimo e transforma Onésimo em um vaso útil para a glória do nome dele. Tem uma canção no Brasil que eu até lembrei, dos anos 80 ou 90, não me lembro muito bem, que era política, essa canção, aquela canção que fala assim, a gente somos inúteis. Não é assim? Já ouviram falar? Quem já ouviu falar? Vocês... Sabe quem cantava essa canção? Era o Titãs? O Traje a Rigor. Tem irmão que sabia bem, mas era política, A gente não sabe escolher presidente, eu não conhecia não, eu só dei uma olhadinha assim, mas na verdade, a canção fala assim, a gente somos inúteis, e por ignorância mesmo, ele fala de pessoas que são ignorantes não sabem nem escolher realmente, e se tornam inúteis, se sentem inúteis, e na verdade é isso que o diabo faz com a gente. A gente fica com esse sentimento às vezes, por causa do pecado de ser inútil. E isso é uma realidade em muitas pessoas, às vezes até dentro da igreja.
com esse sentimento de ser inútil. Nessa carta, a gente vai ver, olha, vamos ver 3 figuras importantes. Vão existir outras figuras, mas nós vamos ler a carta, mas vamos ver, vamos colocar mais os nossos olhos nessas 3 pessoas, porque são importantes no texto, no contexto aí da carta. A primeira pessoa é o apóstolo Paulo. Ele escreve de dentro de uma prisão. Talvez, provavelmente, de dentro de Roma, o apóstolo Paulo, né, escreve essa carta para Filemão, a respeito de um homem chamado Onésimo. E Paulo, né, vai ser assim, muito ativo na vida de Onésimo. Paulo sabe muito bem do que é ser transformado, porque ele mesmo experimentou na vida dele uma transformação. Você sabe que Paulo era perseguidor de cristãos, né? Ele fazia blasfemar e participava até mesmo de assassinatos. Deus pega esse homem que era inútil, né, para o reino e passa a ser o apóstolo dos gentios, um dos homens mais úteis da palavra. Então Paulo sabia e conhecia um Deus que transforma vidas. Que na verdade, meus amados, nós não nascemos para viver como inúteis. O Senhor entrou em nossas vidas e nos transformou para sermos úteis. Paulo sabia muito bem disso, né? E a gente vai ver um apóstolo Paulo discipulador, intercessor e pai da fé, de Onésimo. Você vai entender muito bem, isso faz uma grande diferença, da importância do apóstolo Paulo na vida de Onésimo. Filemão, né, também é outro personagem, era um homem rico, né? A gente vê que ele era rico porque primeiro tinha servos, inclusive Onésimo era um dos seus servos, era rico, né? Tinha servos, Paulo chama ele de cooperador da obra. Ele era o dono da casa onde se reunia a igreja. Ele era um homem de muita fé, amoroso, obediente e submisso às autoridades, autoridade espiritual, né, e em geral. E o terceiro personagem, que é o motivo da carta, Paulo só escreve para Filemão essa carta por causa de Onésimo. Ele tem um pedido especial nessa carta que é direcionada a Filemão, mas o grande motivo mesmo é Onésimo. E Onésimo, ele é o cara que era inútil, né? Porque ele roubou a Filemão. A gente não sabe em que ele roubou, o que ele fez exatamente para causar algum prejuízo para Filemão. E ele é fugitivo, né, da casa de Filemão, porque ele era servo de Filemão, e ele foge, né, e vai embora e vai encontrar com Paulo. Vai chegar exatamente nas mãos de Paulo. E vamos ver na carta agora o que a carta diz. Então você já sabe, 3 personagens importantes. É sempre, até para quando você está lendo, você procurar fazer marca assim para entender mesmo, né, os pontos principais, que ajuda você a entender o contexto da carta, né? E o Senhor às vezes traz uma revelação para vocês, pode falar diferentemente a respeito dessa carta. Mas o que o Senhor colocou aqui, a gente vai tentar tirar aqui de dentro dessa carta de Filemão. É uma carta, como eu já disse, bem pequena, no capítulo 1, só tem um capítulo, do versículo 1 até o versículo 25. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Então a carta é direcionada, muito clara, para Filemão, né, que é cooperador da obra, do reino de Deus. No versículo 2 ele fala assim: e a nossa amada Áfia, que provavelmente seja a esposa, né, e Arquipo, que segundo os historiadores,
creem que seja filho de Filemão e o líder da igreja que se reunia na casa de Filemão. Fala assim, Arquipo, nosso camarada, ou em outras versões fala, companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, meus amados, existia na casa de Filemão, olha, era um privilégio de estar reunida ali a igreja. A gente sabe que já encontraram até documentos, encontraram, assim, casas que provavelmente a igreja estava congregando ali e que, inclusive, eles encontraram, parece que casas que foram ampliadas para acomodar mais pessoas, né? Quartos ou salas que foram ampliadas para acomodar mais pessoas. A gente sabe que naquele tempo era assim, né? A ideia de casa para mim é legal porque traz comunhão, né? Traz unidade, um esposo tem comunhão com a esposa, conhece bem os filhos, né? E agora os irmãos estão com essa ideia de casa, né? Estão trabalhando, eram conhecidos, tinha amizade, tinha relacionamento entre eles, né? Que hoje infelizmente, a gente vê, né, hoje não tem nenhum problema se reunir dentro de um prédio grande, porque acredito que naquele tempo também eles encontraram já cavernas, e cavernas que tinham espaços bem grandes também, né, mas não deve ter perdido essa ideia, né, de ter contato, de relacionamento. Isso era muito forte, porque a igreja é comunhão, é conjunto, é assembleia, né, são as pessoas reunidas. E aqui, na casa, Filemão tinha esse privilégio, essa honra. Ele talvez, por ter mais recursos, ele abriu as portas da casa dele, a igreja estava acomodada ali. Mas como igreja tem problema, né? Provavelmente Filemão teve problema também com Onésimo, né? Onésimo, que trabalhava na casa de Filemão, deu dor de cabeça. A gente não sabe qual era o nível de relacionamento de se era crente na época ou se não era crente. Talvez fosse somente um servo, observava e fez algo errado, né, contra aquele homem e acaba ele fugindo. Graças, versículo 3, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo já conhecia Filemão, talvez só de ouvir falar. Olha no versículo 5, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Filemão não só abriu a porta da casa dele, mas ele amava as vidas, como aqui mesmo Paulo está mencionando, e ele também, além do mais, ele tinha bom testemunho, ele cuidava das pessoas, ele ajudava as pessoas. Porque você olha na igreja primitiva, era muito forte o papel de ajudar aos necessitados, tanto que a Bíblia chega ao ponto de falar assim, olha, que não havia necessitados entre eles. Isso é muito forte, né? Na comunhão deles, eles procuravam. Então você vê que isso é uma verdade. Você está vendo que Paulo está relatando aqui de Filemão, pelo amor que ele tinha pelas vidas, pelo cuidado que ele tinha pelas pessoas. E provavelmente, por ser um homem até mesmo com mais recursos, tinha assim, sabe, a responsabilidade de poder ajudar até aos necessitados naquele tempo. E fala aí no versículo 6, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. O Senhor era na vida de Filemão, e Filemão era usado para abençoar. Não só abrir a casa dele para receber ali a igreja, para a igreja congregar, mas ele tinha um papel importante também, né, de participar, de ajudar, de ser um instrumento de Deus. E isso foi claro aqui que Paulo fala, porque Jesus era na vida de Filemão. Versículo 7 fala assim, porque temos grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Essa é a minha versão. Em outras versões fala, o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Olha só, gente,
cara era um instrumento de Deus. Paulo, o propósito da carta não era nem esse, mas Paulo já conhecia ou ouviu falar do testemunho de Filemão, e ele começa, olha, você tem um bom testemunho, eu estou ouvindo dizer que você tem sido um instrumento para as outras vidas aí, né, manifestado o amor, e pessoas que estavam caídas, né, você tem sido um instrumento para levantar, para estender, tem estendido as mãos para as pessoas. Antes de Paulo entrar na mensagem central da carta, no propósito principal, Paulo já começa a se exaltar, colocar o homem assim como um homem, sabe, você é um homem de Deus. É tipo assim, já estava preparando o coração dele, que eu vou te pedir algo, que isso você tem certeza que você não vai me negar. Paulo já estava ali, Paulo sendo muito usado por Deus, para levantar esse homem e mostrar, você é um homem de Deus e tem testemunho disso. Aí no versículo 8 ele fala assim, por isso ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Em outras palavras, Paulo era autoridade sobre aquela igreja em Colosso. Paulo poderia dar uma ordem do que ele ia pedir, mas Paulo simplesmente deixa o coração dele tomar a decisão. Paulo não usou, para que não pudesse ser aquela coisa por obrigação. Eu só fiz porque Paulo mandou. E Paulo está mandando Timóteo a mim. Paulo está mandando Filemão tomar a decisão, que ele vai falar na carta nos versículos seguintes. Todavia, olha o que vai falar agora, versículo 9. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo já relata que já está velho, numa prisão. Você tem ideia, gente, Paulo numa prisão, ele tinha cooperadores. Você imagina que era fácil conseguir papel para escrever naquele tempo? E para mandar cartas, não era fácil, o papel era difícil, era caro, como se escreviam, o material que se usava para escrever as cartas. Então Paulo tinha de verdade cooperadores, pessoas que trabalhavam com ele para ajudar, e Paulo dentro da prisão, escrevendo cartas e mandando para as igrejas, cuidando como líder, sendo assim direcionado pelo Senhor para cuidar das igrejas. E ele relata aqui, olha, no versículo 10, que para mim, o versículo 10 e o versículo 11 são versículos chaves neste capítulo, nesta carta. Versículo 10 ele fala assim, peço-te por meu filho Onésimo. A gente sabe muito bem que Onésimo não é filho biológico de Paulo, né? Não é. E vê que ele vai ser como um filho na fé. Paulo vai mencionar aqui no versículo seguinte, na metade desse mesmo versículo, ele fala, que gerei nas minhas prisões. Paulo gera Onésimo dentro da prisão, porque Paulo, nesse momento, quando ele escreve a carta, ele estava de verdade preso. Existe uma discussão se ele estava preso em Roma ou se ele estava preso em Éfeso. A maioria acha que ele estava preso em Roma. E dentro da prisão, esse homem Onésimo também estava, talvez, dentro da prisão. Aí acredita-se que Onésimo fugiu de Colosso e por ser Roma uma cidade grande, ele foi para lá e com as suas práticas de roubar, talvez ele tenha parado dentro da prisão e vai dar de cara com o apóstolo Paulo, que agora fala que gerei nas minhas prisões. O meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões. Gente, gerar toma tempo, não é? Não toma, a ideia de gerar toma tempo, não é verdade? Não é verdade? Toma tempo. E para Paulo chamar Onésimo de filho, é que Paulo deve ter investido muito tempo com este camarada. Quantos aqui já tiveram pessoas que investiram e acreditaram em você? Quantas? Aqui, olha, não são poucas, muitas pessoas. Existe ainda, graças a Deus, existem pessoas que pensam e agem como Paulo. Porque, na verdade, hoje existem muitos Onésimos, mas poucos que pensam como Paulo.
que agem como Paulo, que tem esse trabalho de gerar. A gente desiste facilmente das pessoas. Paulo aqui não. Paulo, eu gerei esse camarada, eu gerei. Olha, ele deve ter dado um trabalho. A gente pensa que deve ter sido fácil, porque era o apóstolo Paulo. Não. Deve ter sido muito difícil também. Quantas vezes, né, Paulo deve ter chorado com ele. Paulo deve ter testemunhado para ele. Olha o que Deus fez na minha vida, meu filho. Olha, eu era assim, eu era assado. Deus transformou a minha vida e Ele pode fazer. Mas Paulo, acho que eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu não tenho, olha a minha família, olha a minha situação, meu pecado não tem mais jeito, Paulo, não tem mais jeito. E Paulo, sim, meu filho, tem, porque nós servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus que transforma. Ele transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua vida. A gente pode imaginar, porque gerar dá essa ideia, dá espaço para a gente imaginar. Porque não foi assim, Paulo pregou e o cara deixou de ser ladrão, Não, Paulo gerou, dá a ideia de tomou tempo, investiu tempo. Paulo assume agora uma paternidade para esse camarada. Paulo investe tempo, investe amor, tem paciência com Onésimo. A gente precisa, gente. Está cheio de pessoas assim nesse mundo, nesse tempo. Cheio de pessoas que estão como Onésimos, sabe? E estão aí caminhando. E você pode ser o Paulo dessa vida. Paulo gera Onésimo agora como filho. Onésimo provavelmente deve ter até resistido, né? Talvez, a gente pode imaginar isso, porque não é fácil, né? Quando Paulo talvez tenha falado para ele, olha, não dá para você continuar nessa prática. Quando Paulo talvez tenha confrontado as práticas de Onésimo. Você acha que deve ter sido fácil para Onésimo? A gente traz para o dia de hoje, né? Aqui a gente sabe que é uma prática de pecado que Onésimo tinha, né? Mas trazendo para o dia de hoje tantas outras práticas que têm escravizado, que têm tornado pessoas inúteis. E nós precisamos de pessoas como Paulo, que vão gerar você, ou gerar as nossas vidas, gerar essas vidas, e que vão precisar de verdade ser confrontadas no amor. Porque eu imagino que Paulo confrontava no amor. Claro que sim, com muita paciência. Você imagina que Onésimo deve ter pensado em desistir várias vezes. Não tem mais jeito para mim não, o que eu fiz era muito ruim, Paulo. Não tem mais jeito não tem mais solução para mim não. E Onésimo, e Paulo, tem sim, meu filho. Tem sim, meu filho. Paulo, imagina quantos abraços Paulo deve ter dado em Onésimo, quantos choros naquela prisão, naquele tempo que foi investido. Quanto tempo, gente. Você lembra das suas histórias, lembra das suas experiências. Você não lembra, né, que muitas das vezes alguns irmãos até compartilharam, que ficaram impactados porque a pessoa não desistia, tentava fugir das pessoas. A gente vê mesmo na minha casa, na conversão, como a irmã lá que foi pregar a palavra, ela não desistiu, e quanto ela não entrou na minha casa, na nossa família, ela não desistiu. A minha mãe fugia dela, e aquela mulher não desistia. E foi lá e entrou, e graças a Deus nós estamos aqui porque ela não desistiu. Da mesma forma, o apóstolo Paulo não desistiu. Paulo teve paciência. Quantas vezes esse homem deve ter pensado, né, em desistir? E a gente vê no contexto da carta, provavelmente, né, Onésimo já no processo de arrependimento, de ser tratado pelo apóstolo Paulo. E Paulo agora, você repara que você vai ler a carta, Paulo tem conhecimento do que Onésimo fazia. Porque Onésimo confessou para Paulo. Onésimo deve ter lá chorado, olha Paulo, eu já fiz isso, eu acho que não tem mais jeito não. E Paulo lá amando, meu filho, você não sabe nada que eu já fiz, muito mais, você fica tranquilo, nós servimos a um Deus que lança no mar do esquecimento, limpa, transforma, muda a tua história.
Eu imagino Paulo pregando assim, Paulo animando, não uma vez só, não, várias vezes. Várias vezes, Paulo não desistiu de Onésimo, porque ele conhecia a um Deus que transformava. Então a gente vê que Onésimo provavelmente, ou com certeza, confessou para Paulo as suas práticas, porque o motivo da carta vai ser exatamente Paulo mencionando, pedindo para que houvesse uma restauração. Provavelmente ele confessou, provavelmente não, eu posso afirmar que Onésimo, para Paulo chamá-lo de filho, Onésimo mudou de atitude. Já a mente dele agora pensa diferente, porque provavelmente, por abrir o coração, por confessar, o Senhor começa a trabalhar na mente dele e provavelmente Onésimo transforma agora, muda de atitude, porque a gente vê que Paulo vai mandar uma carta para Filemão com um pedido específico para que houvesse restauração. Quando a gente muda de atitude, a gente é levado a uma restituição, a tentar consertar o que nós fizemos de errado. A gente vai ler, você vai entender claramente que eu estou falando isso aqui, não estou falando atirada assim, não, estou falando porque, pelo que Paulo escreve, a gente vai entender claramente isso. A gente vê quando Jesus entra na vida de uma pessoa, você lembra da história de Zaqueu? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu vai lá e confessa, né, que tinha defraudado muitas pessoas e tudo que eu roubei eu vou restituir, porque estava dentro da lei 4 vezes mais. Então, quando existe uma mudança, um arrependimento de verdade, nós somos direcionados pelo Senhor a consertar tudo que foi feito de errado. E a gente vê aqui que Paulo, que ele é um intercessor de Onésimo, porque talvez, a gente não sabe a história, talvez Onésimo não soubesse nem escrever. Talvez, é possível. Ou talvez Paulo, conhecedor de Filemão, deixa que eu vou interceder por você, porque como um pai para o filho, eu vou te ajudar, meu filho. Talvez Onésimo não tivesse como restituir o que ele roubou. Você pode imaginar isso também, porque a gente vai ver que Paulo vai assumir todas as responsabilidades, tudo de dano que foi causado por Onésimo. Vamos lá, vamos continuar aqui, olha. Versículo 11. Olha o que ele vai falar aqui para mim. Versículo 11. O qual, noutro tempo, te foi inútil. Quem foi inútil aí? Onésimo, né? Onésimo, Paulo está dizendo, esse camarada aqui. Paulo já entra agora nos pontos importantes, né? Do versículo 10, ele já começa a direcionar qual é o motivo da carta dele. A gente vai ver, é meu filho. Esse é meu filho, eu conheço, ele foi transformado, gerei aqui no meu coração, nas minhas prisões, né, nesse tempo, investi, eu cuidei dele. Agora Paulo vai mandar no versículo 11, o qual no outro tempo, Paulo vai dar aqui uma pincelada, te foi inútil. Imagina, gente, o Filemão recebendo essa carta. Ai, deu até um arrepio falar no nome de Onésimo, né? Agora, Filemão vai ser confrontado. E agora? Paulo está me pedindo aqui, Onésimo transformado. Talvez, a gente não pode imaginar, né, que talvez Filemão tenha, pelo seu coração, pelo que Paulo escreve, a gente não sabe que se Filemão, de repente, tentou fazer alguma coisa para ajudar, de repente, a Onésimo, para perdoar, ou sei lá, ou talvez ele no momento de ira, ou ele deve ter falhado, porque nós somos humanos, talvez Filemão, né, tenha tratado mal a Onésimo, e Onésimo foge dali. Agora a gente vai ver Paulo falar assim, o qual no outro tempo, quando ele estava aí com você, ele foi inútil. Mas agora, olha só, Paulo está, mas agora a ti. Repara, gente, Paulo já está falando a ti, mas o cara nem teve com Filemão ainda. Filemão nem sabe ainda, nem viu a cara do camarada. Mas Paulo já está falando assim, mas a ti e a mim,
muito útil. A gente vê, eu fico assim, ó, eu te tornei a enviar. Paulo não está falando assim, ó, eu estou pensando em te enviar, não. Eu já te enviei, olha, eu te enviei esse camarada. Você vai receber esse camarada aí, eu estou te falando. Paulo, eu imagino Paulo arriscando todo o ministério dele, todo, sabe, a vida dele, a história de Paulo, porque a gente viu que ele já era velho. Paulo era conhecido na igreja já naquele tempo, pelo que fazia pela igreja. Paulo está falando aqui, olha, esse camarada agora, ele era inútil, mas agora ele é útil. Estou te enviando. Não tá, eu imagino que, lógico, que tinha o consentimento de Onésimo. Claro, não, Paulo. Paulo deve ter falado assim, olha, eu vou te ajudar nessa causa, meu filho. Eu vou interceder por você nessa causa. Eu vou te ajudar, eu vou mandar a carta para lá. Mas você vai ter que ir para lá. Claro que eu vou, Paulo. Claro que eu vou. Para mim, eu entendo, se ele já está enviando, é porque o outro camarada já é um cara de verdade útil, arrependido. No coração dele, já eu preciso pagar. Paulo tinha certeza no coração dele que ele perdoaria, né, a Onésimo. E assim, me faz pensar uma coisa assim que... Quantas vezes, Paulo está falando em outras palavras assim, olha, ô Filemão, quando você receber esse camarada aí, você vai para olhar para ele agora como vaso útil. Esquece o passado que ele fez. Ele é vaso útil hoje. Muitas das vezes a gente fala que perdoa, mas a gente condena a pessoa a ser inútil. Você está me entendendo o que eu estou falando? Quantas vezes o Senhor entra na vida, transforma aquela vida, a pessoa se arrepende, mas nós condenamos aquela pessoa a viver como inútil. Quantas vezes isso? Você está me entendendo o que eu estou falando? Está claro isso? Quantas vezes? E Paulo está falando assim, você vai olhar agora para Onésimo útil, porque esse foi transformado, esse o Senhor entrou na vida dele, ele é uma nova pessoa, transformada, e Paulo vai claramente falar isso, e a gente tem que ter isso, a nossa mente fica presa, né? Já aconteceu comigo isso também, né? De até mesmo falar, Deus, olha, eu até perdoo, mas não tem mais jeito. Acabou, não tem mais como conviver. Já imagina, se Paulo escreve para mim isso, como é que Paulo ia escrever para mim, a você? Que negócio é esse aí que você perdoou, mas continua lembrando do que a pessoa fez? Que negócio é esse? De que você não consegue ver a pessoa transformada? Que negócio é esse? Imagina, gente, quando eu vejo Paulo falando claramente aqui, olha... No versículo 12, ele fala assim, olha, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, com o meu próprio coração, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Paulo fazendo um papel assim de Cristo, né? Uma imitação de Cristo, sabendo que Cristo transforma, né? Então, Paulo claramente fala assim, olha, não vai olhar, ô Filemão, não vai olhar para o que ele te fez no passado, vai olhar para agora, porque se você ficar preso lá no passado, ela vai morrer como inútil para a sua vida, para o seu ministério. Mas o Senhor aqui, Paulo é usado para que Filemão recebesse, né, e usasse esse homem. Aí eu já falei, não, isso aí eu nunca mais tenho contato, nunca mais. E o Senhor claramente falou para mim assim, eu vou fazer a mesma coisa com você. E eu falei, meu Deus, não pode. Comigo não faz isso não, Deus. Então faça o mesmo com as outras. Perdoa e usa se for preciso.
O Senhor já falou isso para mim, eu já compartilhei algumas vezes aqui. E aqui nessa carta é muito claro, versículo 13. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Paulo não queria colocar uma pressão nele, né? Mas a gente vê que Paulo está mostrando que para ele, na verdade, que o Senhor transforma vidas. Querendo que Filemão pudesse ver isso. E agora você que vai decidir, Filemão. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Paulo viu, talvez existisse algum propósito dele ter saído aí de perto de você, por ter te dado essa dor de cabeça, e agora ele foge, ele vem até aqui, porque o Senhor, sabe, queria talvez me usar para ser um instrumento para a vida desse homem, e agora ele é um homem transformado, e ele vai te servir agora, ou ele vai estar com você, porque olha o que Paulo vai fazer, um pedido para ele, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado. Gente, isso é muito tremendo. É um cara transformado. Particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, versículo 17, assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. O que Paulo está sendo agora para Onésimo? Intercedendo por ele. Intercedendo por ele. Olha, se ele te causou, está restituindo, está disposto. Para mim é o papel de um pai na fé. Se talvez Onésimo não tivesse como pagar a Filemão. Paulo estava disposto a pagar, gente. Mas como Jesus fez o pai na fé, a pessoa que ajuda a gente, ele imita Cristo. A gente tem que estar disposto a ser imitador de Cristo, a gente tem que ser como Cristo, fazer como Cristo fez. Eu vejo essa atitude, a mesma coisa que Cristo fez pela minha vida. Paulo está falando, olha, Cristo pagou muito mais por mim. Eu imagino, o Cristo fez por mim coisa tremenda, pagou a minha conta que ninguém podia pagar. Ninguém podia pagar a minha conta e Cristo pagou a minha conta. O que me custa talvez pagar essa continha? Não é assim? A gente, será que nós estamos dispostos a fazer isso por alguém? Será? Está precisando de Paulo nesse... é a palavra de Deus, eu fico maravilhado, uma carta tão pequenininha, mas de uma importância, de uma intercessão, de uma ação de Paulo imitando a Cristo muito forte nessa carta, e que nós somos chamados para fazer a mesma coisa. Agora você se vira para pagar essa conta, agora você que fez isso, se vira. Paulo se coloca no lugar de Onésimo. Quando você olhar para Onésimo, não lembra da dívida dele, não lembra o que ele fez, não. Lembra, eu pago, deixa na minha conta, olha para mim. Se tiver com momento de raiva, liga para mim, eu mando, naquele tempo não dava para ligar, manda uma carta para mim, não dá para passar nem Facebook, não dá para fazer nada, mensagem, mandar um text mesmo, não. Eu mando uma carta para mim, pode reclamar comigo. Em outras palavras, esse é o papel de um pai da fé. Ou eu vou tratar desse meu filho, se ele te fizer algum dano, me cobra que eu vou falar com ele. Eu vou tratar com ele. Eu vejo isso nessa carta. Paulo arriscando tudo por esse homem. A gente tem que estar preparado para arriscar tudo pelas vidas. Para ser como Cristo, fazer como Cristo fez por nós. Está disposto a fazer isso?
Você está disposto a fazer isso aqui? Para lutar pelas vidas. A gente vê, às vezes, pais desistindo, às vezes, em muitos casos, de filhos. A gente vê casamentos, as pessoas desistindo facilmente. E a gente vê aqui Paulo, um homem que talvez entrou na vida dele por pouco tempo, e Paulo fazendo grandes coisas pela vida de Onésimo. Não é fácil não, meus amados. Pensa que uma coisa que deve ser difícil, é difícil. É difícil, brother. Mas nós somos chamados para imitar a Cristo, para ser imitadores de Cristo e fazer o que Ele fez. Ele nos amou, a gente tem que amar as pessoas. A gente tem que lutar pelas pessoas, não desistir das pessoas. Teve uma história de um cantor famoso no Brasil, ele se converteu, e ele se converteu no dia seguinte, ele se arrependeu, ele falou assim, o que eu fiz? Agora vai vir um montão de crente na minha casa, aí não ia ninguém visitar. Aí ele foi lá na igreja reclamar, ninguém foi me visitar. Aí ficou lá congregando, mas ele tinha vícios. Ele tinha vícios, e ele começou a ficar constrangido. Ele falou assim, olha, eu não posso mais estar lá. Aí o pastor vai visitá-lo. E ele fala, pastor, eu não consigo estar lá porque eu fico constrangido, eu fumo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o pastor falou assim, meu irmão, ninguém vai olhar para isso, não, vamos lá, Deus, eu vou te amar da mesma forma. Eu arrisco o meu ministério pela sua vida. Eu arrisco, o cara foi transformado, hoje tem um testemunho muito forte. O cara foi lá, amou aquele cara, que o diabo fazendo aquele cara desistir, né? Como talvez Onésimo, como aquele pastor ali, como Paulo, vai lá e fala assim, olha, vale a pena, não desista, eu arrisco o meu ministério pela sua vida. Gente, é um preço muito alto, mas nós somos chamados para imitar a Cristo. Amar as vidas, de estender as mãos quando ela estiver afundando, né, de olhar para ela já depois de transformada como uma nova pessoa, uma pessoa que o Senhor entrou e que agora que ela era inútil, agora ela é uma pessoa útil. Versículo 19 fala assim, eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, e eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. E outra versão fala, reanima-me o coração em Cristo. Escrevi-te confiado da tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Não tem o resultado, né? A gente não sabe se Filemão perdoa, mas alguns historiadores dizem que sim, o perdoou e ele passou a ser um dos pastores da igreja em Colosso. A mensagem de verdade, a gente vê que a mensagem central não é um perdão, a gente não tem certeza, com certeza, não podemos afirmar, mas a gente vê aqui muito forte, né? Paulo, que trabalhou na vida desse que era inútil, ser transformado em útil.